Nós vamos começar fazendo essa parte das escamas no espelho utilizando tecido com termocolante. Então, nessa etapa, precisamos do molde do espelho, precisamos desse esqueminha com as escamas numeradas e precisamos, claro, do molde das escamas, que são 4 moldes diferentes, sendo que 2 deles nós vamos repetir para várias camadas aqui. Então, você vai prestar atenção aqui na numeração e vai utilizar o molde conforme essa numeração. Para utilizar o molde com o termocolante, nós não precisamos recortar cada um dos moldes. Nós vamos colocar o termocolante sobre os moldes e ir traçando um por um, lembrando que esses 2 aqui, a gente precisa traçar todas essas quantidades de camadas. Aqui eu não vou repetir esse processo inicial de riscar no termocolante, colar no verso do tecido e recortar, porque já está bem explicadinho na segunda aula da série, onde fizemos a parte da cauda com aplicação. Se você tiver dúvida, é só você assistir a aula 2. Eu deixei o link para você adquirir o molde aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu sugiro que você imprima essa página com o esqueminha das escamas. E você pode anotar aqui nesse desenho esquemático as cores que você definiu para cada escama. Isso vai te ajudar a organizar a colagem do termocolante em cada tecido e também no momento da aplicação. As cores que eu coloquei aqui nesse esqueminha são apenas sugestivas. Use a sua criatividade e tenha o seu diferencial. Para iniciar a aplicação, nós vamos precisar de um tecido de base. Esse tecido já pode estar estruturado conforme a sua preferência, ou você pode estruturar depois. Eu optei por usar uma sarja leve e a dica que eu te dou é: utilize um tecido de cor clarinha, ou branco, ou se for usar um algodão cru, uma cor bem neutra, beijinha, para que não influencie, não cause sombra nos tecidos que a gente vai aplicar por cima. Esse tecido eu preciso cortar maior que o molde, deixando sobra em todos os lados. Então eu já risquei aqui com o meu molde. Eu poderia deixar somente o traçado do molde aqui, desde que a minha canetinha não seja uma caneta que apaga com ferro, porque nós vamos fazer a aplicação do tecido utilizando o ferro de passar. Vai me ajudar bastante também se eu tiver esse traçado do molde transferido aqui para o lado de trás, e você já vai entender o porquê. Eu vou passar uma costura exatamente em cima do traçado do molde, preferencialmente com uma linha de cor escura, para que eu consiga ver bem nitidamente aqui na parte de trás e também na parte da frente. Capriche nessa costura, porque esse vai ser o traçado do seu molde. Base preparada, então agora eu vou começar a fazer a aplicação conforme a sequência do esquema. Eu já tenho aqui todas as minhas camadas recortadas e na sequência eu já removi o papel protetor aqui de trás, então já está direto o termocolante e eu vou começar a fazer a aplicação de baixo para cima. A primeira camada você vai perceber que não tem o desenho das escaminhas, é um corte retangular, então você vai alinhar exatamente nesse traçado de baixo, porque é a partir dessa aplicação que a gente vai fazer o alinhamento de todas as demais camadas. Você vai prestar atenção também no tanto de tecido que vai sobrar do lado de cá e do lado de cá. Procure deixar a mesma quantidade de sobra. Vou passar a ferro protegendo meu tecido. Esse termocolante é definitivo, não precisa de costura, ele não solta. Você deve seguir as instruções do fabricante do termocolante que você estiver utilizando. Primeira camada já colada, então eu já venho com a segunda camada. E agora é mais importante que eu observe o tanto de tecido que está sobrando deste lado e deste lado e tentar deixar igual dos dois lados. Você pode posicionar essas escamas a uma distância de sua preferência aqui nessa parte de baixo. Você deve saber, no entanto, que se você colocar mais pertinho uma escama da outra, você vai precisar de mais camadas. Se você quiser fazer com essa quantidade de camadas que eu estou fazendo aqui, então eu vou te passar uma distância aproximada para você seguir, e essa distância você pode fazer a olho. Aqui eu defini que eu vou deixar uma distância de mais ou menos 1 centímetro do alinhamento aqui de baixo até esta parte mais próxima, que é esse redondinho. Você pode sim traçar com uma canetinha que apaga essa distância de 1 centímetro.
Aí você vai posicionar todas as partes redondinhas encostando nessa linha e vai procurar deixar o tanto de sobra igual para os dois lados. Vou novamente ao ferro. Agora uma dica para economizarmos tempo. Cada parte dessa, para fixar definitivamente, eu preciso passar de 25 a 30 segundos. Mas eu posso passar ferro apenas o suficiente para ele grudar. E no final, depois de ter colado todas as camadas, eu passo novamente pelo tempo necessário para a colagem definitiva. A próxima camada, você vai ver que as escamas vão ficar intercaladas. Eu vou seguir o alinhamento dessa parte de baixo que eu já colei. Agora, a distância que eu vou deixar aqui entre cada camada, se eu pegar essa parte mais entradinha da camada anterior, daqui até o meio do redondinho da camada de cima, eu vou deixar pelo menos meio centímetro. Aqui eu vou fazer a olho, não vou medir camada por camada. E conforme eu vou colando, eu vou observar se eu estou mantendo as camadas nesta parte reta alinhadinhas com a parte reta daqui de cima e daqui de baixo. Vou ao ferro para colar. Agora eu vou repetindo camada por camada, que são iguais, até chegar na última. Colei todas as camadas, falta somente a última. Então aqui a última, a depender da distância que você deixar uma camada da outra, pode ser que sobre, como a minha aqui, na parte de cima, sobrar um pouquinho, ou pode ser que não sobre nada. Como eu já falei, se você fizer muito pertinho, você vai precisar de mais camadas. Vou posicionar essa última camada, você vai perceber que ela é menor nas laterais, para a gente não desperdiçar material, e vou fazer a colagem. A aplicação finalizada, se o seu termocolante não for definitivo, você deve seguir a instrução do fabricante e fazer a costura em cada uma das partes para não soltar. Agora eu vou virar aqui pro avesso e recortar exatamente em cima da linha. Não tem problema que eu corte a costura, ela foi feita exatamente para isso, para delimitar o molde, então é só seguir o traçado. Finalizamos o espelho principal com a aplicação em tecido. E olha que coisa linda que vai ficar com a cauda feita com a aplicação também. Agora eu vou montar o espelho da mochila utilizando sintético. Nesse caso, você vai precisar recortar os moldes das escamas, traçar o molde no verso do sintético e recortar, conforme a sua definição de cores, seguindo aqui o esqueminha. Para fazer a base, você tanto pode usar um tecido, eu poderia usar a sarja leve, como eu usei para fazer a aplicação em tecido, mas você tem a possibilidade de outros materiais, porque aqui nós não vamos utilizar ferro de passar nem termocolante. Eu optei em fazer uma base de TNT, esse aqui é um TNT 120, cortei maior que o molde e já tracei o risco do molde com uma canetinha grafite. Para nos auxiliar no posicionamento das camadas, nós podemos tanto usar uma cola de contato, e aí eu recomendo que você já passe a cola de contato aqui na parte interna do espelho todinho, e você vem passando camada por camada conforme a sequência. Ou você pode usar a fita dupla face para te auxiliar. Aqui, assim como eu fiz com o tecido, eu também vou passar a costura por cima do traçado do molde. Vou pegar então essa primeira camada, que já está com a fita dupla face, e vou alinhar exatamente no traçado aqui embaixo, deixando o mesmo tantinho de sobra para cada lado. Nesse caso aqui, a colagem não é definitiva, nem mesmo se você usar a cola de contato, então é necessário passar a costura. Vou passar a costura nessa primeira camadinha, embaixo e em cima. É importante usar uma linha adequada para o sintético, que é a linha 100% poliamida. Estou usando a linha de nylon 60. No sintético, a gente não deve usar pontos pequenininhos, porque vai picotar o material e pode arrebentar. Então, eu vou usar um ponto número 13,5. A costura vai ser bem na bordinha, só para segurar. Feito isso, eu vou alinhar a segunda camada e vou usar o mesmo distanciamento que eu utilizei para fazer com o tecido, deixando aqui 1 centímetro. Vou colocar a fita dupla face para me auxiliar. A partir dessa camada, eu vou passar a costura somente aqui na parte de cima. Se você quiser prender todo esse contorno de cada uma das escamas, você pode passar a costura, não tem problema. Só que vai ser bem trabalhoso, então fica ao seu gosto. Mas o que você pode fazer é colocar algumas gotinhas de cola instantânea
aqui embaixo das escaminhas e ela vai ficar colada de forma definitiva. Vou passar a costurinha aqui em cima, costurinha passada, venho com a próxima camada, vou fazer aquele distanciamento de pelo menos meio centímetro daqui até aqui, venho costurando as próximas camadas da mesma maneira e a última camada da mesma forma que foi feito com o tecido. Olha como que vai ficando lindo esse efeito das escamas no sintético. Aqui eu não vou concluir todo o restante da aplicação, porque é apenas uma demonstração, mas eu achei muito bonito esse efeito das escamas ficarem soltinhas aqui. Apesar de eu não ter terminado esse espelho, a gente já consegue ver como fica bonito esse efeito. Depois que você finalizar as aplicações, eu sugiro que aqui pelo lado de trás, você passe uma costura de segurança em toda a volta, 1 ou 2 milímetros para dentro desse traçado do molde. Para não se confundir, pode utilizar uma cor de linha diferenciada, porque esse traçado externo depois você vai utilizar para recortar da mesma forma que nós fizemos com a aplicação em tecido.